E pelo menos 6 pessoas morreram hoje na Ucrânia depois de um ataque com mísseis disparados pela Rússia. Um prédio residencial e uma escola foram atingidos. Entre as vítimas está uma criança de apenas 5 anos. Editor internacional Marcelo Favalli está aqui para trazer os detalhes e também atualizar as informações da guerra. Muito boa noite para você, Favalli. Boa noite, Evandro. Boa noite a todo mundo que nos acompanha, que nos ouve pela rádio, que nos assiste pelas telas pelas quais nós transmitimos. São 2 momentos a notícia. Eu vou atualizar, então, os fatos que a gente tem até agora. 6 pessoas morreram, entre elas uma criança de 5 anos. A gente tem imagens, para que todo mundo entenda, que 3 bombas, pelo menos, caíram na cidade de Kharkiv Riga. É um nome mais complicado, mas é uma cidade simbólica para a Ucrânia. Não é muito grande, mas quem nasceu em Kharkiv Riga? Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, que agora está em pé de guerra com Vladimir Putin. A gente vê aí claramente que um míssil atingiu uma torre residencial. Outras 2 bombas caíram, uma numa escola e outra num cruzamento. Ainda não se sabe que tipo de míssil a Rússia usou contra essa cidade especificamente, mas a gente sabe que o arsenal dos russos é feito, na sua maioria, por bombas teleguiadas. Ou seja, um erro de cálculo para fazer com que um míssil caísse numa escola, numa casa, num cruzamento importante, uma falha de distância é provável, mas é muito difícil que isso tenha acontecido, porque a Ucrânia fala em disparos propositais contra a população civil. Não sou eu que estou falando, é o próprio Volodymyr Zelensky, que no final da tarde, no horário de Brasília, mas já era noite no horário da Ucrânia, ele gravou um vídeo e postou nas redes sociais, que é justamente esse pronunciamento que nós estamos vendo. E ele usou palavras muito duras para falar dos russos, a quem ele chama de terroristas e não humanos. Ele diz que quando se jogam bombas contra civis, nem humanos podemos classificar, palavras do presidente Volodymyr Zelensky. E além de condenar os atos, nesse mesmo pronunciamento, ele informou que outros disparos caíram aqui, no sul do país, na cidade de Kherson, e que muito provavelmente esses tiros contra Kryvyi Riga e Kherson saíram dessa zona ocupada da Crimeia. E o mapa aqui, que a gente já acompanha há praticamente 1 ano e meio, que não muda há muito tempo, essa toda a área de ocupação pelos russos, falta muito pouco, eu chamo a atenção, para que os ucranianos percam todo o acesso ao mar. O próximo ponto de avanço, muito provavelmente, dos russos em território ucraniano vai ser aqui no porto de Odessa, que é estrategicamente fundamental para o escoamento de grãos e do que resta da produção industrial da Ucrânia. Perdendo Odessa vai ser como se você quebrasse os 2 joelhos de um jogador de futebol, e a gente entende que essa meia-lua forma uma estratégia muito clara dos russos de quebrar essa ligação da Ucrânia com o resto do mundo pelo mar no seu sul. Mas eu queria chamar a atenção para esses pontos que eu vim marcando aqui. Os mais escuros são de confrontos nas últimas 72 horas. Confrontos homem a homem, tropas contra tropas. E esses vermelhos vazados são pontos de explosão. Então a gente vê aqui, também houve uma explosão nas últimas 72 horas em Kharkiv, a 2ª maior cidade da Ucrânia, na cidade natal do presidente Volodymyr Zelensky, em Kherson, onde havia também um ponto de escoamento importante da produção agrícola e industrial dos ucranianos, e outros mais ao norte, na divisa com Belarus. Mas o que tem chamado mais atenção agora, e eu consegui uma marcação no mapa, estes triângulos em vermelho são pontos de geolocalização que observadores internacionais, isso aqui não é um discurso de guerra, não são os ucranianos dizendo, ou os russos, essas manchas vermelhas é o avanço dos russos, e cada triângulozinho desse é uma marcação de pelo menos um militar russo, mas muito provavelmente, estou falando de tropas, pelotões, acampamentos. Vejam como eles estão se reagrupando no norte em direção ao sul da Ucrânia. E por que essa posição é muito importante? Por aqui, ó, por Zaporizhzhia. Zaporizhzhia é o local onde fica a maior usina nuclear da Europa e a 3ª maior do mundo.
ela já foi dominada pelos russos, mas ainda existem linhas de transmissão funcionando para abastecer o resto da Ucrânia, e a Ucrânia vende o excedente para parte da Europa. Essas tropas avançando para cá começam a quebrar essa distribuição de energia elétrica para o resto da Ucrânia. E aí você não precisa ser um perito em guerra para entender que água potável, linhas de transmissão de energia e estradas são fundamentais para a vida cotidiana. Já se entende uma estratégia dos russos de novo, avançar para o Oblast, né? Que em ucraniano e russo significa o que nós chamaríamos aqui de província ou distrito de Zaporizhzhia, onde fica a usina nuclear. Para a gente finalizar, quando eu estava falando que muito provavelmente, ou é muito difícil os russos errarem um alvo, hoje o principal equipamento de ataque dos russos são esses drones de origem iraniana, o Shahed 136, que voa mais ou menos por inteligência artificial. Ele consegue voar 300 quilômetros de autonomia, ele leva uma carga explosiva de até 36 quilos e tem uma margem de erro muito, muito pequena. Porque, claro, durante o voo, ele consegue corrigir a sua rota e não é que ele acerta o prédio ao qual ele foi designado a atingir. O disparador consegue escolher a janela pelo qual esse míssil pode entrar dentro do prédio. Então, esse é hoje uma das principais armas dos russos, eles compram dos uranianos. Então, é muito difícil, e aí eu estou repetindo um discurso do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dizendo que atingir uma escola por acaso, por acidente, atingir um prédio residencial de famílias por acidente, pode ser possível, mas é muito pouco provável. Ok, estou devolvendo aí para Evandro Cini. Impressionante, Marcelo Favalli, muito obrigado pelas informações, uma ótima noite para você.